Hoje aqui em nosso canal, divulgaremos mais uma notícia divulgada pela imprensa chinesa. O tribunal permaneceu em silêncio absoluto quando o juiz leu a sentença. Não houve murmúrios, não houve câmeras disparando, não houve reações imediatas, apenas um silêncio pesado, carregado de tensão, como se todos soubessem que estavam diante de um momento histórico. Minutos depois, a frase que ecoaria por toda a sociedade foi pronunciada: culpados em todas as acusações. 3 atores famosos e 8 cúmplices foram oficialmente condenados pelo assassinato de Yu Menglong, em um dos julgamentos mais impactantes já registrados na indústria do entretenimento asiático. As sentenças consideradas exemplares provocaram choque imediato entre fãs, artistas, políticos e executivos do setor. O caso, que por meses esteve envolto em silêncio, versões conflitantes e tentativas de abafamento, teve mais um desenrolar que expôs não apenas um crime, mas um sistema inteiro baseado em poder, medo e controle. Yu Menglong era, até poucos anos atrás, um dos nomes mais promissores da indústria. Considerado por muitos como o astro dourado de sua geração, ele acumulava contratos milionários, protagonizava grandes produções e era presença constante em eventos de prestígio. Sua imagem pública era cuidadosamente construída, talentoso, disciplinado e aparentemente intocável. No entanto, de acordo com os promotores, por trás dessa imagem havia um conflito crescente. Investigações apontam que Yu Menglong havia passado por momentos terríveis antes de sua morte. Algumas notícias envolvem abusos, tráfico humano e até mesmo seitas. Uma dessas hipóteses foi a descoberta e existência de uma rede clandestina que operava nos bastidores do entretenimento chinês, envolvendo contratos superabusivos que praticamente vendiam a vida dos artistas, manipulação de carreiras, ameaças veladas e uso sistemático do silêncio como instrumento de poder. Fontes ligadas à investigação afirmam que o artista teria manifestado o desejo de se afastar desse sistema, e mais grave ainda, de revelar informações comprometedoras. A partir desse momento, segundo o Ministério Público, ele passou a ser tratado como uma ameaça. A noite do crime ocorreu sob condições que mais tarde chamariam a atenção dos investigadores. Yu Menglong deixou um jantar privado ligado à indústria às 23h47, conforme registros de câmeras de segurança. As imagens mostram o artista entrando em um veículo de luxo que não constava em seus pedidos de transporte. Esse foi o último registro oficial dele com vida. Há controvérsias de onde seu corpo foi encontrado. Notícias dizem que foi na rua, outros em seu apartamento, ou mesmo que seu corpo nunca foi encontrado. Uma das hipóteses diz que seu corpo foi encontrado em um antigo galpão de filmagens abandonado, localizado nos arredores da cidade. A cena foi descrita como extremamente perturbadora por agentes experientes. O local apresentava sinais claros de premeditação, e elementos simbólicos encontrados ao redor do corpo reforçaram a tese de que o assassinato não tinha apenas a intenção de matar, mas de intimidar. Segundo os investigadores, tratava-se de uma mensagem direta. Inicialmente, o caso foi tratado com cautela pelas autoridades. Nenhum nome relevante foi divulgado nos primeiros dias. Porém, conforme a apuração avançava, registros telefônicos, transferências financeiras e mensagens criptografadas começaram a revelar conexões inesperadas. Foi nesse momento que surgiram os primeiros nomes conhecidos do grande público. Um ator consagrado, com décadas de carreira, um protagonista de produções recentes de grande sucesso, e um jovem galã em ascensão, com milhões de fãs. Infelizmente, não poderemos divulgar tais nomes aqui por motivos de segredo judicial. A reação foi imediata e intensa. Fãs na China negaram as acusações, artistas se manifestaram em defesa dos colegas, e setores da mídia levantaram suspeitas de armação. No entanto, segundo os promotores, as provas reunidas não deixavam margem para dúvidas. Durante o julgamento, foram apresentados registros de centenas de ligações sigilosas, mensagens protegidas por criptografia avançada e movimentações financeiras que somavam milhões, distribuídas por meio de empresas de fachada e contas no exterior. O ponto de virada ocorreu no 19º dia de audiência, quando um dos réus decidiu colaborar com a justiça. O cúmplice, identificado como número 4, prestou um depoimento que paralisou o tribunal.
Visivelmente abalado, ele relatou a existência de reuniões privadas em locais isolados, onde decisões sobre carreiras artísticas eram tomadas em paralelo ao planejamento do crime. Segundo o seu relato, Yumen Long teria sido atraído naquela noite por alguém de confiança, sob a justificativa de uma reunião estratégica. O depoimento confirmou que o assassinato foi planejado com antecedência e executado por um grupo com funções bem definidas. O impacto foi imediato. Uma atriz presente no tribunal passou mal e precisou de atendimento médico. Um jurado foi substituído. O juiz precisou interromper a sessão após reações intensas do público. A partir daquele momento, o caso deixou de ser tratado apenas como um homicídio e passou a ser visto como um símbolo da crise estrutural dentro da indústria do entretenimento. Se você considera importante que investigações como essa sejam acompanhadas até o fim, inscreva-se no canal e deixe seu like. Esse apoio ajuda a manter conteúdos informativos e responsáveis no ar. O dia da leitura da sentença foi acompanhado ao vivo por milhões de pessoas. Em frente ao tribunal, equipes de imprensa se concentravam desde as primeiras horas da manhã. Do lado de dentro, o clima era de extrema tensão. O juiz responsável pelo caso levou quase 10 minutos para contextualizar a decisão antes de anunciar as penas. Em sua fala, destacou que o crime não se tratava apenas da morte de um indivíduo, mas de um atentado direto contra princípios básicos de dignidade humana, justiça e transparência. Em seguida, foram anunciadas as condenações. O primeiro ator, considerado peça central na articulação do crime, foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O segundo recebeu pena de 35 anos por conspiração criminosa e obstrução da justiça. O terceiro foi condenado a 28 anos por coação, participação indireta e ocultação de provas. Os 8 cúmplices receberam penas que variaram entre 15 anos e prisão perpétua, de acordo com o grau de envolvimento comprovado durante o julgamento. As reações no tribunal foram imediatas. Um dos réus entrou em desespero e precisou ser contido. Outro apresentou comportamento instável, alternando risos nervosos e silêncio absoluto. Um terceiro manteve-se imóvel, sem demonstrar qualquer emoção. Do lado de fora, a repercussão foi igualmente intensa. Fãs se reuniram em vigílias improvisadas, enquanto outros queimavam pôsteres e produtos relacionados aos condenados. Nas redes sociais, o nome de Yumen Long permaneceu entre os assuntos mais comentados por vários dias consecutivos. O impacto ultrapassou o ambiente judicial e atingiu diretamente o mercado do entretenimento. Grandes plataformas retiraram produções do ar de forma imediata. Contratos publicitários foram cancelados em questão de horas. Premiações concedidas aos condenados em anos anteriores foram oficialmente revogadas. Especialistas em comportamento social apontaram um fenômeno de desilusão coletiva, especialmente entre o público jovem. Psicólogos relataram um aumento na procura por atendimento relacionado à frustração, quebra de confiança e sensação de traição simbólica. Parlamentares e representantes do setor cultural passaram a exigir mudanças estruturais, incluindo revisão de contratos, maior fiscalização de agências e criação de canais independentes de denúncia dentro da indústria artística. Quando parecia que o caso havia chegado ao fim, um novo episódio reacendeu a atenção pública. 3 semanas após as condenações, um incidente foi registrado na penitenciária de segurança máxima Black River, onde estava detido o ator condenado à prisão perpétua. Por volta das 2h13 da madrugada, alarmes de segurança foram acionados no bloco de isolamento. De acordo com relatórios oficiais, o detento foi encontrado inconsciente em sua cela, com cortes superficiais nos pulsos. A administração penitenciária classificou o ocorrido como uma tentativa de suicídio sem êxito. No entanto, investigadores destacaram um detalhe que chamou a atenção. Antes de perder a consciência, o preso teria gravado uma frase na parede de concreto da cela, utilizando um objeto improvisado. O conteúdo da mensagem não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas à investigação afirmam que ela foi interpretada como um aviso e não como um ato de desespero. 2 dias depois desse episódio, um novo elemento alterou novamente o rumo do caso. Um pacote anônimo chegou à sede da Promotoria Nacional, sem remetente identificado, sem impressões digitais aparentes. Dentro, havia apenas um dispositivo de armazenamento com uma identificação manuscrita: Projeto Lotus Branco.
O material contido no dispositivo foi descrito por promotores como extremamente sensível. Entre os arquivos analisados estavam registros financeiros ocultos, comunicações criptografadas, vídeos inéditos de bastidores e documentos que sugeriam a participação de figuras influentes fora do meio artístico. As informações indicavam que Yu Minglong havia iniciado ainda em vida um processo sistemático de coleta de provas contra práticas ilegais dentro da indústria do entretenimento. Poucos dias após a confirmação da autenticidade do material, o Ministério Público anunciou oficialmente a reabertura do caso, agora sobre a alegação de interesse nacional. A decisão provocou reações imediatas. Autoridades governamentais negaram o envolvimento. Executivos renunciaram a cargos estratégicos. Uma grande rede de comunicação ficou temporariamente fora do ar após uma falha considerada suspeita por especialistas em segurança digital. O tribunal voltou a se reunir, mas o ambiente era completamente diferente. Não havia mais manifestações de fãs ou demonstrações de apoio às celebridades. O clima era de apreensão. No primeiro dia da nova fase do julgamento, uma testemunha considerada oficialmente morta reapareceu sob escolta armada. Tratava-se do cúmplice identificado como número 7, cuja morte havia sido registrada meses antes como consequência de problemas cardíacos. Segundo as autoridades, ele havia sido retirado do sistema prisional após demonstrar intenção de revelar informações consideradas altamente sensíveis. Durante seu depoimento, afirmou que os condenados não ocupavam o topo da hierarquia envolvida no esquema. Segundo ele, funcionavam como intermediários, responsáveis por executar ordens e garantir o silêncio de terceiros. O depoimento reforçou a tese de que o assassinato de Yu Minglong teve como objetivo atrasar a divulgação de informações comprometedoras e não as eliminar definitivamente. Essa notícia abre mais uma vertente desse caso tão misterioso. Escreva nos comentários o que acha dessa notícia e escreva também sua teoria, pois apenas em conjunto podemos resolver esse caso, juntando peça por peça. Se você considera importante acompanhar investigações que vão além das versões oficiais, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda a manter esse tipo de cobertura ativa.